Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje nosso foco vai recair sobre algo que, à primeira vista, parece totalmente invisível. Mas que, na verdade, dita absolutamente tudo, né? Exatamente. Dita tudo o que a gente faz, do momento em que a gente acorda até a hora em que vamos dormir. O tópico central desse nosso mergulho de hoje é a psicologia cultural. E é um tema fascinante. Muito. E para deixar claro desde já, a gente não está falando apenas de como a cultura influencia, tipo, a comida que a gente acha saborosa ou as roupas que decidimos vestir. Sim, vai muito além do folclore ou das tradições locais. Exato. A premissa hoje é muito mais profunda. A cultura na qual a gente nasce literalmente reprograma a forma como o nosso cérebro organiza o mundo, enxerga verdades e, de forma bem surpreendente, processa contradições. É como se fosse o sistema operacional da nossa mente. Perfeito, é bem por aí. E para guiar essa nossa conversa, nós trouxemos notas de pesquisas fascinantes e estudos rigorosos de alguns dos maiores mestres da psicologia cultural. É um tema denso, claro, mas incrivelmente revelador sobre quem nós somos. E é fundamental entender o porquê dessa missão de hoje importar tanto para as nossas vidas práticas. A gente não está falando de uma teoria distante ou de algo que fica restrito àquelas prateleiras empoeiradas de laboratórios acadêmicos, sabe? Com certeza, tem uma aplicação real. Muita. Essa pesquisa impacta o dia a dia de forma muito direta. Pense nas pessoas que trabalham em equipes globais. Quem precisa tomar decisões super complexas em reuniões de negócios com pessoas de diferentes origens. E até na forma como consumimos as notícias, né? Exatamente, aquela enxurrada de informações diárias que chegam pelos nossos celulares. Entender essa fiação invisível do cérebro é, na verdade, adquirir uma ferramenta de navegação crucial para sobreviver e se comunicar no mundo moderno. Porque quando a gente entende o software mental que está rodando por trás das ações de alguém, muitas barreiras de comunicação simplesmente desaparecem. Desaparecem completamente. Ok, vamos destrinchar isso então. O ponto de partida de toda essa história nos leva direto para as pesquisas de psicólogos brilhantes, como a Hazel Marcus, da Universidade de Stanford, e o Shinobu Kitayama, da Universidade de Michigan. Eles são referências absolutas nessa área. Sim, eles basicamente mudaram as regras do jogo quando o assunto é entender a mente humana. A grande tese que eles propõem, nas notas que a gente tem aqui, é que o nosso autoconceito, Ou seja, aquela visão íntima de nós mesmos, isso, quem a gente acha que é no fundo da alma, que isso é na verdade um produto fabricado pela cultura. A gente não nasce com ele pronto. E parece que existem dois caminhos principais de formatação dessa identidade, certo? certo. Tem uma bifurcação muito clara no desenvolvimento humano, dependendo de onde a pessoa cresce. De um lado, temos as culturas individualistas, predominantemente no Ocidente, que fomentam o que os pesquisadores chamam de autoconceito independente. Tá. E do outro lado, nós temos as culturas coletivistas, muito fortes no leste asiático, por exemplo, que constroem um autoconceito interdependente. O que é crucial entender aqui é a diferença prática disso no dia a dia. E qual seria essa diferença na prática? Bom, a cultura individualista ensina a mente desde a infância a se ver como uma entidade isolada, autônoma. A pessoa se define por traços internos, tipo, eu sou inteligente ou eu sou engraçada. O foco está no eu como um indivíduo separado. Exato. Já a cultura coletivista molda a mente para se entender sempre em relação aos outros, como parte de uma teia de conexões. A identidade depende desse tecido social. Então a pessoa se define por relações, tipo, eu sou mãe, eu sou funcionária desta empresa. A essência do eu não está dentro. Está no espaço entre as pessoas.
Nossa, resumiu perfeitamente, é exatamente isso. É quase como se o cérebro ocidental fosse treinado para focar no solista, enquanto o cérebro oriental foca na orquestra inteira. Sim, bela analogia. E o impacto disso no nosso comportamento diário é muito visível, especialmente quando a gente olha para a nossa necessidade de sermos, entre aspas, únicos. Ah, a questão da exclusividade. Isso. Tem um estudo muito interessante feito pela Marcos e um aluno dela chamado Kuhn, que ilustra isso perfeitamente. Eles queriam testar essa nossa preferência visual e estética por coisas exclusivas. Como eles fizeram isso? Eles basicamente mostraram diversos tipos de gráficos para as pessoas, de diferentes culturas, e perguntaram algo simples. Qual desses padrões parece mais agradável aos olhos? Parece inofensivo, né? Muito, mas o resultado é fascinante. Pessoas com esse autoconceito independente sentem uma atração enorme pela exclusividade, pelo ponto fora da curva, por aquilo que se destaca do padrão. Aquela vontade de ser diferente. Isso. Enquanto isso, indivíduos com autoconceito interdependentes simplesmente não demonstram essa mesma atração pelo que quebra a harmonia. Eles preferem o que se integra, o que faz parte de um todo coerente. Se a gente conectar isso a uma visão mais ampla, percebemos como isso abala as nossas convicções mais cotidianas, sabe? Como assim? É que a gente constantemente julga ter um bom gosto que é puramente pessoal. A gente acredita piamente ter uma estética que escolhemos por livre e espontânea vontade. Ah, tipo a decoração da sala, a cor do carro. E isso, a roupa que vestimos hoje. Mas esse estudo com os padrões visuais revela que o que consideramos ser a nossa preferência estética mais íntima pode ser, na verdade, um roteiro cultural oculto operando em nossas mentes. Ou seja, aquela busca incansável por comprar um tênis de edição limitada, por exemplo. Exatamente. Ter a capa de celular diferente de todo mundo. Isso não é apenas um traço de personalidade peculiar. É um reflexo direto de um treinamento cultural invisível focado na independência. A cultura está lá, sussurrando no nosso ouvido o que é bonito e o que é feio. Nossa, isso nos faz questionar até que ponto nossas escolhas são realmente nossas, né? E se a cultura dita o nosso gosto visual, o que acontece quando entra a lógica? Como a gente organiza a própria realidade ao nosso redor? Essa é a melhor parte. E para quem nos escuta agora, dá até para fazer um experimento mental muito simples, junto com a gente. É um jogo de classificação bem famoso, criado pelos pesquisadores Richard Nisbett e Xian Peng. Eu adoro esse jogo. Vamos lá, imagine 3 itens à sua frente. Uma vaca, um prado, que é basicamente uma área com grama, e uma galinha. Vaca, grama e galinha. Isso. A pergunta é direta. Quais 2 desses 3 itens pertencem ao mesmo grupo? É um teste que parece brincadeira de criança, mas revela as engrenagens mais profundas de como processamos o mundo. Vamos lá, qual seria o seu palpite inicial? Como você agruparia esses 3? Bom, instintivamente eu diria a vaca e a galinha. Por quê? Porque, no final das contas, ambos são animais. Tem uma categoria óbvia aí, não tem? E aí está a mente ocidental em ação. Esse é o exemplo perfeito do que a psicologia chama de percepção analítica. Percepção analítica. Sim, você focou na lógica da essência, nas propriedades intrínsecas e compartilhadas dos itens. Uma mente com percepção analítica, muito típica das culturas ocidentais, agrupa a vaca e a galinha porque compartilham essa essência de serem animais. Mesmo não tendo nenhuma relação prática direta entre uma vaca e uma galinha. Exato. É uma forma de entender o sistema, quebrando ele em suas partes isoladas e colocando rótulos nessas partes. Certo, faz todo sentido para mim. Mas me diz uma coisa. Quem não pensa assim, agrupa como? Fica parecendo que agrupar a grama e a galinha, por exemplo, seria apenas um erro lógico. Mas não é um erro. É um paradigma completamente diferente. A outra resposta vem da percepção holística, que é típica de muitas culturas asiáticas orientais. Nesse caso, a grande maioria das pessoas agrupa a vaca e a grama. A vaca e a grama. Sim, e a razão é fascinante. O foco delas não está na essência isolada do objeto, mas na relação funcional e de interdependência entre as coisas. A vaca come a grama. Ah, entendi. Existe uma interação vital ali. Exatamente. O entendimento do sistema se dá pela observação de seus padrões em grande escala e em como as partes reagem umas às outras.
e não pela categorização estrita de propriedades. A mente holística não liga muito para categorias invisíveis. Ela se importa com o que está acontecendo no ecossistema real. Aqui é onde fica realmente interessante, porque quando a gente aprofunda isso nas fontes, a gente vê que essas formas de percepção vazam para o próprio idioma. Sim, moldam a linguagem. E estruturam como as crianças aprendem a falar. O idioma chinês, por exemplo, possui uma ênfase absurda em verbos. Diferente do inglês. Muito diferente. Desde a infância na cultura chinesa, o cérebro é estimulado a focar na ação, nos eventos e nos verbos, que por natureza enfatizam o relacionamento. Afinal, um verbo sempre conecta uma coisa à outra. E o inglês? Já o inglês e, claro, muitas outras línguas ocidentais possuem um forte viés para os substantivos. A linguagem dá prioridade em nomear coisas, em estabelecer dependências lógicas e categorizar objetos. É como se a própria estrutura da língua estivesse forçando o cérebro a prestar atenção em estímulos diferentes o tempo todo. A grande sacada aqui é perceber que a gente não está falando de meras curiosidades linguísticas, sabe? Não é só gramática. Longe disso. Essas formas de percepção, a holística focada em relações e a analítica focada em essências, elas moldam a atividade mental mais elementar que a gente tem, que é a nossa capacidade de classificar o mundo externo. Como a gente entende tudo. Sim, todos os nossos conceitos sobre justiça, negócios, amor, ciência, eles só são formados através da classificação. Se uma cultura passa a vida inteira classificando o mundo pelas suas peças isoladas, e a outra classifica pelas relações invisíveis de causa e efeito... Mas estamos lidando com mentes que habitam realidades diferentes. Completamente. Elas olham para o mesmo cenário e veem filmes distintos. Isso cria uma ponte perfeita para a próxima pergunta que naturalmente surge. O que acontece quando essas mentes tão diferentes batem de frente com informações que não fazem o menor sentido? Os paradoxos da vida. Porque, convenhamos, o mundo real, o noticiário, as relações humanas, tudo isso está cheio de contradições. E a forma como lidamos com as contradições dita grande parte da nossa sanidade. Com certeza. Tem uma pesquisa de doutorado, citada nas nossas notas, que foi incrivelmente engenhosa ao explorar exatamente como o cérebro ocidental e oriental reagiam a notícias científicas contraditórias. Ah, o experimento do efeito borboleta. Esse estudo feito com universitários americanos e chineses é um divisor de águas para entender a nossa polarização moderna. Conta pra gente como foi o cenário. Foi assim. Os pesquisadores apresentaram duas histórias científicas. A história A afirmava, com dados de um estudo, que o bater de asas de uma borboleta em Pequim poderia gerar uma cadeia de eventos capaz de causar uma mudança climática em São Francisco. O clássico efeito borboleta. Isso. E logo em seguida apresentaram a história B. Essa afirmava, com base em outros meteorologistas, que o bater de asas dessa mesma borboleta em São Francisco dificilmente causaria qualquer alteração significativa em lugar nenhum. Ou seja, duas afirmações que brigam entre si. Ou sistemas climáticos são sensíveis a pequenas ações, ou não são. E os resultados do que aconteceu na cabeça dessas pessoas são de cair o queixo. O que aconteceu quando eles leram as histórias separadas? Então, quando leram de forma separada, uns liam só a A e outros só a B, as reações e o nível de crença na notícia foram bastante semelhantes entre as duas culturas. Todo mundo achou plausível. Mas e quando juntaram as duas? Aí foi o grande teste de fogo. Ao forçar as pessoas a lidar com a contradição no mesmo instante, os participantes orientais, operando com aquele pensamento dialético e percepção holística, eles conseguiram tolerar a contradição. Eles não entraram em pânico, lógico. Não, eles buscaram um compromisso. Pensaram tipo, bom, o universo é complexo, talvez o vento seja diferente nas duas cidades, ambas as teorias devem ter algum fundo de verdade. Eles ficaram super confortáveis no meio termo. Por outro lado, a reação do grupo americano, movido por aquele forte pensamento analítico e categórico que a gente comentou, foi drasticamente diferente. Eles simplesmente entraram em curto-circuito com o paradoxo. Eles não aguentaram. Não mesmo. Em vez de buscarem uma conciliação ou aceitarem a complexidade, eles polarizaram ainda mais os seus julgamentos. Ao serem confrontados com a contradição simultânea, eles se apegaram brutalmente à teoria que já parecia mais plausível para eles no início
e descartaram a outra como lixo absoluto. Eles precisavam que uma estivesse certa e a outra errada. Exato. O pensamento analítico ocidental tem extrema dificuldade em aceitar a contradição, porque ele é baseado na lógica estrita. Se A é verdadeiro, B tem que ser falso, não pode haver sobreposição. E isso exige uma resolução lógica imediata. O que muitas vezes leva ao extremismo e à polarização de opiniões. Infelizmente. Nossa, parando para pensar, isso explica tanta coisa sobre como a gente debate política e consome notícias hoje em dia. A angústia diante da contradição força a pessoa a escolher um lado e atacar o outro, só para aliviar a tensão mental. É um mecanismo de defesa cognitivo. E o que é fascinante aqui é como essa teoria acadêmica se consolida de forma muito bela quando a gente olha para a sabedoria popular transmitida através dos provérbios. Os provérbios são ótimos exemplos. A sabedoria de um povo sempre encapsula sua arquitetura mental, né? Veja aquele clássico provérbio chinês: há males que vêm para o bem. Ele contém uma clara contradição interna. A ideia de que o mal carrega o germe do bem dentro de si. É um paradoxo em si mesmo. Sim, e os estudos mostraram que esse tipo de provérbio altamente dialético é muito natural e preferido por mentes asiáticas orientais. Em contraste, temos um provérbio de origem judaica, muito adotado no Ocidente, que diz: pense primeiro, depois pule. Pense primeiro, depois pule. É bem direto. É uma instrução linear, sequencial, que não carrega nenhuma contradição. É puramente lógico. E o mais louco disso tudo é que os pesquisadores testaram a aceitação desses provérbios. Quando apresentaram provérbios sem contradição, como esse de pensar antes de pular, não houve diferença de aceitação entre as culturas. Todo mundo concorda que é um bom conselho. Claro, faz sentido prático. Mas o abismo só aparece quando a contradição é introduzida. Isso comprova que a tolerância ao paradoxo não tem nada a ver com nível de inteligência, teimosia ou ignorância individual. É uma característica enraizada no sistema operacional da cultura. Sim. A cultura literalmente treina o cérebro para abraçar o paradoxo como parte da natureza, ou para destruí-lo como um erro lógico. Perfeito. A percepção holística enxerga que há sempre dois lados em constante interação, como o yin e o yang, tornando a contradição uma parte fluida do sistema. Já a percepção analítica busca a essência imutável. Se duas coisas se contradizem, a mente não descansa até provar que uma delas está errada. Ok, vamos destrinchar isso para a nossa pergunta final. Então, o que tudo isso significa na prática científica? Nós conversamos sobre como a cultura molda a nossa vontade de comprar um produto exclusivo. Como ela nos faz agrupar uma vaca com grama em vez de galinhas. Isso. E até como ela nos faz reagir a notícias polêmicas. Mas fica aquela dúvida para os mais céticos. Como os pesquisadores podem provar cientificamente que a cultura determina ativamente a nossa mente hoje, agora, e não é só um ambiente passivo do passado? Como provar que dá para ligar e desligar isso? Isso. Existe como provar que a cultura funciona como um interruptor em tempo real. Essa é a grande questão da psicologia cultural. E a resposta é: sim, existe como provar. E isso é feito através de uma técnica brilhante chamada priming cultural. Ou ativação cultural. Isso. A ideia é investigar se a simples exposição visual a símbolos de uma cultura consegue, em questão de segundos, ativar processos de pensamento totalmente diferentes. Para testar isso, 2 psicólogos, Zhao Zuiyu e Kang Yi, foram a Hong Kong. Hong Kong é o lugar perfeito para isso. O laboratório ideal, porque as pessoas lá crescem em um ambiente genuinamente bicultural, com influências ocidentais profundas misturadas às fortes raízes tradicionais chinesas. A identidade deles é mista. O cenário ideal para testar se dá para virar a chave de um lado para o outro. E a genialidade da pesquisa dele estava na simplicidade dos gatilhos visuais. Eles dividiram essas pessoas em grupos. O que eles mostraram? Metade dos participantes foi colocada em uma sala e exposta a imagens fortemente associadas à China. Coisas como fotos da Grande Muralha, ilustrações do Rei Macaco e retratos de Mao Tse-tung. Imagens bem icônicas. Muito. A outra metade foi para uma sala diferente e viu ícones ocidentais. A Estátua da Liberdade, uma nota de dólar e imagens de Wall Street. Foram só alguns minutos olhando para imagens, mais nada. E aí veio o teste de percepção com uma animação de peixes. Ah, o famoso estudo do peixe.
Isso levanta uma questão importantíssima sobre a plasticidade instantânea da nossa cognição, né? Conta como foi o teste. Após verem essas imagens, eles aplicaram esse teste. Imagine a seguinte cena numa tela: um grupo de peixinhos nadando juntos e um único peixe nadando um pouco mais à frente, separado do cardume. Os pesquisadores, então, perguntaram aos participantes por que aquele peixe está nadando lá na frente. Uma pergunta totalmente aberta. Super aberta. E o desfecho foi impressionante. A simples visão prévia das imagens culturais ditou a resposta. Aqueles que tinham acabado de ver os símbolos orientais olharam para a animação e disseram algo como: aquele peixe está sendo perseguido pelo grupo. Ou seja, focaram no grupo. Sim. Ou disseram que ele estava liderando o grupo para encontrar comida para todos. Eles fizeram uma leitura coletivista focada na relação do indivíduo com o grupo e no contexto. A lente holística estava totalmente ativada no cérebro deles por causa das imagens de minutos atrás. Pera, e a galera que passou uns minutos olhando para a Estátua da Liberdade e para o dólar? Como eles viram a mesma exata animação? A mudança foi imediata. Expostos aos símbolos americanos, os participantes ignoraram o cardume como um fator e explicaram o cenário usando um estilo puramente individualista. O que eles disseram? Eles disseram coisas como: aquele peixe está nadando na frente porque ele quer liderar por conta própria, ele é independente, ele é o mais forte e não precisa dos outros. A leitura mudou inteiramente para os traços internos e isolados do peixe. A cultura operou literalmente como um interruptor no cérebro. Exato. Mostre um símbolo e a forma de interpretar a realidade muda em tempo real. Para traduzir isso em miúdos, é de explodir a cabeça. Nós temos essa arrogância natural de achar que a nossa forma de analisar o mundo, de julgar quem está certo ou errado, é fixa e inabalável. Irracional, acima de tudo. Sim, mas esse estudo prova que o simples ambiente visual muda a engrenagem do raciocínio na hora, e isso nos traz para a reflexão final desse nosso mergulho. Fica evidente que a cultura não é apenas onde a gente mora. Ela é o sistema operacional de base, um núcleo central que dita a nossa realidade antes mesmo de termos consciência dela. Tem uma reflexão maravilhosa nas pesquisas para resumir tudo isso, que inverte um dos pilares mais famosos de toda a filosofia do Ocidente. A frase do Descartes? Sim, o René Descartes escravou a famosa frase "penso, logo existo". Isso coloca o raciocínio individual, analítico e isolado como ponto de partida de tudo. É a glória do individualismo. Mas quando olhamos para toda essa base de dados da psicologia cultural, a visão do pensador Emerson parece muito mais precisa. Ele acreditava que a ordem correta seria existo, logo penso. A nossa mera existência em um contexto, o ambiente em que estamos inseridos, os símbolos visuais que nos cercam desde o berço, tudo isso predetermina a nossa capacidade de pensar. A cultura é a nossa condição de existência. E o pensamento que julgamos ser nosso vem apenas depois. Já totalmente formatado por ela. Existo, logo penso. É uma mudança de perspectiva gigante e que exige muita humildade intelectual. E para encerrar essa nossa análise aprofundada, queremos deixar uma semente provocativa para quem nos escuta. Uma reflexão para o dia a dia. Exatamente. Pensemos no seguinte: a gente acabou de ver que imagens estáticas e antigas, como a Grande Muralha ou a Estátua da Liberdade, têm o poder de mudar instantaneamente se raciocinamos de forma coletiva ou individual. É um poder enorme. Se isso é verdade, o que está acontecendo com as nossas mentes agora mesmo? Como os logotipos das megacorporações de tecnologia, os ícones de aplicativos, desenhados meticulosamente para prender a nossa atenção, estão sutilmente atuando como gatilhos culturais? É uma excelente pergunta. Interfaces digitais que a gente interage o tempo todo. Sim. Será que eles estão reescrevendo a forma como processamos verdades e lidamos com opiniões contrárias, sem que a gente sequer suspeite? O que essa nova cultura digital está fazendo com a nossa percepção holística neste exato segundo, né? Fica o convite para questionar o ambiente visual ao redor e manter a mente aberta. Muito obrigado por nos acompanharem nesse mergulho e até a nossa próxima conversa.